Marcos capítulo 5. Verso de número 25. Marcos capítulo 5, verso de número 25, quem achou diga amém. Amém? Diz assim: grande multidão o seguia comprimido. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido ou gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. E tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu-se no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas minhas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do seu mal. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Fale com Deus. Santo Deus, eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, neste momento nós nos colocamos mais uma vez na dependência do Senhor, Deus. Fale conosco, nos abençoe através da tua palavra, porque só o Senhor, Deus, só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós entramos no momento mais importante do culto. Momento mais importante do culto. Porque todos os momentos do culto são fundamentais. Desde a primeira oração até a última oração, são momentos importantes do culto. Mas o momento mais importante é o momento da palavra. Jesus disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu costumo dizer que quando nós oramos, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós adoramos ao Senhor com cânticos, nós estamos entrando dentro do céu. Mas quando Deus quer falar conosco, no momento da palavra, é o céu que vai entrar dentro de nós. Pastor, o que é isso? É o que o próprio Jesus disse: se você me ama e guarda as minhas palavras, eu e o meu Pai viremos em vós e faremos morada. Então a palavra é o que a Bíblia diz que ela tem o poder de penetrar nas juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos do coração. Então a palavra de Deus ela tem o poder de entrar aonde
a voz humana não chega, a palavra ela tem o poder de fazer aquilo que a medicina não pode fazer. A palavra de Deus, o próprio Deus, colocou a sua palavra como a chuva que desce sobre a terra, rega a terra, faz com que a terra produza, faz com que a terra dê frutos, dê flores. Ele mesmo diz que a palavra dele é como a chuva. Quando ela vem sobre nós, ela não volta vazia, sem antes fazer prosperar, sem antes fazer acontecer aquilo a qual foi designado. Amém? Então preste atenção. Nós temos aqui um texto que a Bíblia fala de uma mulher que havia 12 anos. Quantos anos? 12 anos essa mulher sofria de uma hemorragia, de um sangramento. Então era dias e noites perdendo sangue. Era dias e noites com um problema. Não foi um mês, não foi aquele período que a mulher tem nos 7 dias, né? O chamado período mesmo. Não foi 2 semanas, não foi um mês, não foi um ano, foram 12 anos carregando este problema, carregando essa dificuldade. Só que a Bíblia nos mostra, né, a cultura da época nos mostra que pela lei, não cultura, mas já pela lei, uma pessoa que passasse por esse processo que essa mulher estava, a mulher na época ela não poderia ficar no meio dos seus parentes. Ela tinha que ficar isolada. Isolada. Se alguém tivesse contato com ela, também era tido como impuro, porque quando a mulher entrava nesse período, ela era tido como um período de impureza. Então não se podia ter contato com ela. Ou seja, tudo tinha que ser, né, no mais sigilo possível, afastada. Era tipo como maldita. Mas a Bíblia nos mostra, vamos conjecturar, que essa mulher, aqui já no texto, mulher, que ela começou o seu período, né, aos 12 anos. E se 12 anos se passaram, podemos conjecturar que ela tinha 24 anos. Apenas uma conjecturação. A Bíblia não fala quando a idade que ela começou. Então, eu só posso fazer uma conjecturação mediante quando começa ali esse período da mulher. Algumas começam antes, outras começam depois, né? Então a Bíblia não dá a idade exata. Então que a Bíblia não dá, não pode falar a idade, não. É apenas uma conjecturação para você entender o que o texto está querendo dizer. Então a Bíblia diz então, que ela ficou 12 anos nessa situação. E a Bíblia diz então que ela foi gastando, né, juntamente, eu creio, com seus familiares, ela foi gastando com os médicos. Ela foi, né, ou seja, eu tenho que investir na minha cura. Esse era o pensamento, eu tenho que investir. Então ela estava disposta a viver livre daquele mal. Então ela entrou numa situação que ela estava disposta, né, como foi o caso aqui, a dar tudo que ela tinha para resolver o seu problema. Só que nós temos que entender uma coisa: o dinheiro, ele é bênção. O amor a ele que é maldição. Tem gente que diz, o dinheiro não traz felicidade, então me dá o seu e seja feliz. Simples assim. O dinheiro, ele atende às suas necessidades materiais. Ele atende às suas... Mas o dinheiro, ele não compra cura.
dinheiro não compra felicidade. O dinheiro não compra alegria. E nem tampouco salvação. Que adianta, Jesus diz, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Porque o dinheiro não pode comprar a salvação. Mas essa mulher, no alto do desespero dela, a Bíblia diz que ela foi injetando, ela foi, se empenhando, ela foi, enfim, investindo. Só que a Bíblia diz que chegou um tempo que ela gastou tudo que ela tinha. A Bíblia diz que não resolveu nada e, pelo contrário, piorou. Ou seja, ela estava perdendo, era mais sangue. O vigor físico dela já não era mais o mesmo. Se doar uma bolsa de sangue no Hemominas, a pessoa já fica baqueada se ela não se alimentar. Como eu já passei, acontece a experiência. Voltou a ver estrelas. Se eu não sentasse, senão eu ia ter que desmaiar. Uma bolsa de sangue. Mas a mulher há 12 anos perdendo sangue. Então imagine a situação dela. Imagine a fragilidade dela. Então veio a piorar. E isso muitas das vezes acontece com as pessoas. As pessoas estão investindo em algo que não está indo para frente. As pessoas às vezes estão insistindo em uma situação que não só depende dela. Às vezes a pessoa, ela acha que só depende, não. Só que pela situação a pessoa vai investindo. A mulher foi investindo. E a Bíblia diz que não resolveu nada. Pastor, então é para parar de investir em algumas coisas se necessário. Se necessário. Porque às vezes quando você começa, a investir demais e não vê resultado, aquilo te traz o quê? Desgaste, te traz fadiga, te traz cansaço. Quando só você investe. Então, se uma pessoa abre uma sociedade com a outra e só ela investe, aí fica complicado. Aí no dia do acerto, as duas ganhar a mesma coisa, sendo que só uma está investindo, a Bíblia fala que isso é balança desigual. Então aí vem o desgaste. Então aquela mulher foi investindo em algo que não estava gerando resultado. Ela estava se sacrificando naquilo que não estava dando resultado. Então tem horas que nós temos que tomar algumas atitudes. Tem horas que nós temos que tomar algumas atitudes para que as coisas mudem. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela foi indo, a ponto de não resolver nada. Mas aí a Bíblia diz então que ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus. Porque aquela mulher, ela investia, mas ela investia sem fé. Ela investia acreditando na medicina, acreditando nos recursos humanos. Mas um dia que ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus curava os enfermos, ela ouviu falar da palavra do Senhor, que liberava a palavra e as pessoas eram curadas pela palavra liberada.
O segredo está em ouvir Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Muitas das vezes a gente ouve tantas pessoas, a gente dá crédito a tantas pessoas, enquanto Deus está falando que a nossa solução Ele pode resolver, e a gente muitas vezes dá mais crédito em alguém que está, que a gente muitas vezes nem tem muita intimidade, nem tem mulher muito, a pessoa vai e se abre. Enquanto a solução está em ouvir a voz de Deus, em buscar direção na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz: tendo ouvido a fama de Jesus. Então tudo começa pela palavra de Deus. A minha bênção, a sua bênção, o nosso milagre, ele passa pela palavra de Deus. A solução daquilo que queremos está direcionado na palavra de Deus. É o que eu costumo dizer. Pessoas buscam subterfúgios em filósofos, em astrólogos, em horóscopo, muitos em livros de autoajuda, enquanto nós temos um livro que tem ajuda que vem do alto. Esta palavra não saiu da boca de homem, ela veio da boca de Deus. Então muitas das vezes é mais fácil dar ouvido à voz de A, de B, muitas das vezes dar ouvido à nossa própria voz, o nosso próprio achismo, do que seguir o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, olha, bem-aventurado, mais feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz será e tudo te irá bem. O segredo está em seguir ao Senhor. E seguir ao Senhor quer dizer dar crédito na sua palavra. E a Bíblia diz então que ela ouvindo a palavra, e a fé vem pelo ouvir. Então se a fé vem pelo ouvir, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a maldição também pode vir quando não é a palavra de Deus que nós estamos dando crédito, quando não é a palavra de Deus que nós estamos ouvindo. Então existem três vozes que nós podemos ouvir. Três vozes. Uma das vozes que nós podemos ouvir é a nossa voz. A mulher dizia ela, como se ela mesma estava batendo um papo com ela. Só que mesmo assim a gente tem que tomar cuidado. Só que o que ela estava falando com ela estava concernente ao que ela tinha ouvido falar de Jesus. Então quando você fala com você, quando você dialoga com você, concernente ao que a palavra tem te ensinado, é uma coisa. O problema é quando a pessoa pensa: eu vou tomar tal decisão, para ver como é que vai dar. Se a pessoa toma uma decisão no escuro, é o que a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então se não tiver em consonância, em concordância com a palavra, nós podemos estar tomando algumas decisões no escuro. E tomar decisão no escuro, o risco de cair num buraco, o risco de se machucar é muito grande. Qual que é a outra voz que nós podemos ouvir? É a voz do nosso adversário. É o diabo que fica soprando na sua mente,
dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não é capaz, dizendo que você é um fracassado, que você é um derrotado, dizendo que você nasceu assim, vai morrer assim, e que é assim mesmo, que isso, a situação como está virando de cabeça para baixo, e o diabo está, não, soprando a minha pessoa, a pessoa aceita, aquilo ainda diz, não, e isso acontece com as melhores, não acontece com as famílias daquele que serve ao Senhor, não, porque a Bíblia diz que sobre a nossa casa não vale praga e nem encantamento, não vale. Nós não podemos aceitar o diabo tripudiar, e o diabo soprando de lá, soprando de cá, para a gente tomar uma decisão e a gente desesperado, porque ele aproveita esse momento da turbulência para só lançar seta. Mas aí é onde a Bíblia diz que nós temos que usar o escudo da fé. E para ter fé, tem que estar em consonância, ouvindo a palavra de Deus. Que essa é a terceira voz, e a única que nós temos que dar crédito, a voz de Deus. Deus vem falando com o seu povo: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Não, pastor, meu irmão, todas as vezes que alguém te convida, entrega sua vida para Jesus. Hoje não, endureceu o seu coração. Porque o mais preocupado em te abençoar, em mudar a sua vida, é o próprio Deus. Então todas as pessoas, não, ainda não vou tomar decisão porque eu estou com medo. Então você não tem fé. Então não tem fé. Porque se a pessoa entrar com Cristo e falar, se eu cair, meu irmão, entenda uma coisa, se você cair, Ele te levanta. A Bíblia diz que, olha o que a Bíblia diz: o justo cai 7 vezes e de todas elas o Senhor o levanta. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Deus dá força ao cansado e dá vigor a quem não tem nenhum. Entenda uma coisa: nós temos um Deus que nos levanta, nós temos um Deus que nos fortalece. Então, se eu colocar barreira, se eu colocar empecilho para servir a Deus, para caminhar com Deus, o diabo vai estar batendo palma. Isso mesmo, você está muito nova, você está muito novo, tudo bem. Para entrar no inferno não precisa ter idade também não. O diabo não olha cor, idade, raça, nada disso. Então nós não podemos endurecer a nossa voz. Não endureça o coração ao ouvir a voz de Deus. Então, ouvindo a voz, e a Bíblia diz: e vindo por detrás, diga, e vindo por detrás dele, entre a multidão. O que ela fez? Ela foi até o Senhor. Olha que o próprio Deus: achega-te a mim e eu me achegarei a vós. Tem gente que está invertendo. Ele quer que Deus faça a obra na vida dele primeiro, para depois ele começar a seguir o Senhor. A Bíblia diz que ela ouviu, teve fé e seguiu, foi até ele. Olha o que o apóstolo Paulo disse: todo aquele que se aproxima, tu tem que se aproximar, que se aproxima do Senhor, precisa crer que Ele existe, e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, se eu chegar, porque entenda uma coisa: aquilo que Deus tinha que fazer pela mim e pela sua vida, Ele já fez. Ele entregou o Filho dele na cruz do Calvário. Hoje é culto de
de primícias. Quando fala primícia, eu falo que é primeiro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu primogênito, deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a obra, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Agora, se nós queremos tomar posse, se nós queremos ver o agir dele, se achega a Ele. Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então se achega. A Bíblia diz que nós temos que se achegar a Ele. E Ele disse que nós temos que buscar. E se nós buscarmos, nós vamos achar. Quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. Buscai e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração, quer dizer, se despir da nossa vontade, se despir do nosso querer, para viver o querer dele. Aí a Bíblia diz: então, vindo por detrás, tocou-lhe, e vindo por detrás, entre a multidão, tocou-lhe as vestes. O que ela fez? Tocou-lhe as vestes. Isso fala de quê? Uma fé atuante. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. É morta. Então a mulher teve uma atitude de tocar em Jesus. Ela foi até Ele. Ela acreditou no que falaram, nas palavras que Ele dizia. Ela foi até Ele. Mas a Bíblia diz que ela se achegou e ela tocou nas vestes dele. Tocou. E a Bíblia diz: e tocou-lhe as vestes, porque dizia. O que ela fez? Porque dizia. Ou seja, ela chegou e disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Então ela teve uma atitude de fé. Ela teve uma atitude mediante aquilo que ela queria. Ela não ficou pensando assim: eu vou chegar lá, se eu conseguir, não, eu vou tocar nas vestes dele. A Bíblia diz que havia uma multidão ali, meu irmão. Havia uma multidão. E pela fragilidade daquela mulher, ela rompeu o protocolo. Ela falou: o quê? Não vou morrer nessa situação. Já se passaram 12 anos. E eu ouvi de um homem que tem o poder de curar toda e qualquer enfermidade. Então eu vou ter. Quando ela se encontra, que ela chega, ela se encontra com a multidão. Mas a lei tinha que deixar, ela tinha que ficar o quê? Restrita. Entenda uma coisa: a lei de Deus, para aquele que crê, porque a lei limitava a pessoa até de adorar o seu Deus. A lei que eles colocaram, que ela não podia nem ter contato com ninguém, então ela não podia adorar. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Quando nós escutamos falar de Jesus, as coisas mudam, as barreiras caem por terra. Aquela mulher, então, ela foi por entre a multidão e tocou nas vestes dele. E o texto diz: porque ela dizia consigo: se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. Sabe o que ela fez? O que está escrito lá em Romanos, capítulo de número 4, 17. Que ela chamou à existência as coisas como se já
existisse. Então você tem que chamar pelo seu milagre. Aquela mulher nem estava perto de Jesus, mas disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela foi, tocou e foi curada. Mas ela já tinha chamado o milagre dela há muito tempo. Então muitas vezes você tem que chamar o seu milagre. Qual que é o seu milagre? É a libertação de alguém na casa? É uma porta que está fechada, que precisa ser aberta? É uma causa na justiça que precisa ser resolvida? É uma situação adversa que está batendo na porta há muito tempo? Chama o milagre à existência. Quando você sair da sua casa, você não está vindo lá para encontrar com o pastor Valdeci, com a irmã Vera, não. Você está vindo aqui para adorar o Rei dos Reis. Você está vindo aqui para tocar nas vestes dele, para o milagre ser liberado sobre a sua vida. E se você crê, meu irmão, então aplauda esse Deus Todo-Poderoso, mas chame o seu milagre à existência. Você tem que aprender a chamar o milagre. Chama como se já existisse. Deus chama o povo, chama Moisés: Moisés, eu vou te usar como libertador. Eu vou te usar com a minha mão forte. Você vai tirar esse povo daqui e vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Moisés acreditou. Moisés falou com o povo acreditou. Quando parecia as coisas apertar, Deus então envia as pragas. Você conhece a história? E a palavra de Deus se cumpre, aquele povo sai dali. Quando eles adentram ao deserto, aí vem as etapas. O povo começa a murmurar por falta de comida, por falta de água, por falta de água para beber, que a água onde eles estavam no lugar estava amarga. Falava de alimento. Deus então envia o alimento, Deus envia a provisão. Só que aqueles que não acreditaram na terra prometida morreram no deserto. Mas aqueles que acreditaram, a Bíblia diz que só entrou, exceto Josué e Caleb, acima de 20 anos, só Josué e Caleb, daquela multidão que saiu do Egito, apenas de 20 anos para baixo entraram. Os outros de 20 anos para cima, tudo morreram no deserto. Mas aqueles que cresceram, eles vieram crescendo no longo tempo, eles vieram chamando. Eles vieram crendo e chamando o milagre. Tem uma terra nos esperando. Deus nos prometeu uma terra. Deus nos prometeu uma terra. A Bíblia diz que Caleb, ele tinha 40 anos quando recebeu a promessa, não me engano. No dia que ele recebeu, 40 anos depois, ele entrou na terra. A palavra dele foi essa: desde o dia que eu recebi a promessa, eu continuo com a mesma fé até hoje. Eu continuo com a mesma força até hoje. Porque ele que veio da sua jornada, ele veio caminhando e dizendo: Deus tem uma promessa para a minha vida. Deus tem um milagre para a minha vida. Assim que nós temos que caminhar, que nós estamos nessa terra, estamos aqui, é verdade, é uma terra melhor nos espera, o céu nos espera, mas enquanto estamos aqui, há uma promessa de Deus para ser cumprida aqui, a promessa de Deus para ser cumprida na nossa vida aqui, é enquanto nós estamos aqui. Mas nós temos que o quê? Chamar a existência. Chamar a existência. Aquela mulher, ela entendeu: se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Ela nem estava lá ainda, mas ela teve aqui uma atitude de fé. Ela chegou lá e tocou e foi curada. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para a multidão, olha para os seus discípulos: quem me tocou? Quem me tocou? A Bíblia diz que
No livro de Marcos, Pedro que falou. Pedro sempre era um daqueles que ia à frente. Ele falou: Senhor, a multidão te aperta. No começo do texto, lembra? Parece que a multidão comprimia Jesus. E quando Jesus pergunta, Pedro fala: a multidão te aperta. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Há uma diferença entre apertar e tocar. Se eu te tocar, você vai sentir o toque. Se eu te apertar, dependendo da força, você vai sentir dor. Então há uma diferença entre apertar e tocar. E muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas não estão tocando em Jesus, estão apertando Jesus. Se o Senhor não fizer, eu paro de fazer isso na sua casa. Se o Senhor não fizer, eu vou embora. Se o Senhor não fizer, eu vou para outro lugar. Se o Senhor não fizer, eu não sigo mais o Senhor. Entenda uma coisa: eu querendo fazer ou não, Deus continuará sendo o Deus que faz na vida daquele que crê. A mulher tocou. É por isso que Jesus falou que dele saiu o poder. Então nós temos o poder de extrair algo da parte de Deus sobre a nossa vida. O que nós temos extraído? Quando Deus olha para mim e para a sua vida, mediante as situações, o que nós estamos atraindo da parte de Deus? A Bíblia diz que a mulher tocou e Jesus diz: de mim saiu o poder. Olha o que a fé pode fazer. A fé tem o poder de atrair o poder de Deus sobre a nossa vida para operar milagres. Então que nós venhamos ser aqueles que vão tocar nele, não espremer, não apertar. Que venhamos ser aqueles que vão tocar nele, porque ele toca tem fé. A multidão te aperta, o povo aperta, porque o povo estava apenas procurando o quê? Uns procurando falha, outros procurando ver Jesus errar, outros espectadores para ver se acontecia alguma coisa ou não. Mas quando chegava um com fé, a palavra de Jesus era: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé mudou a sua história. Vai em paz. Que foi o que aconteceu com essa mulher? A Bíblia diz então que Jesus quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhes seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia ou consciente do que nela operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do seu. Jesus sabia, ele sabe todas as coisas, ele sabia quem tinha tocado nele. Então por que ele perguntou quem ele tocou? Porque muitas das vezes o Senhor espera uma reação minha e sua, mediante aquilo que ele tem feito na nossa vida. Porque essa mulher, ela correu o risco de sair dali com a sua bênção incompleta. Correu o risco de sair dali com a sua bênção incompleta por não testemunhar o que o Senhor fez na vida dela. Aquela mulher, ela precisava de uma cura. 12 anos. Só que a bênção de Deus, ela é completa. A mulher chegou enferma, chegou debilitada, mas chegou com fé. Então não importa como você chega, o que importa é o que está no seu coração quando você chega.
Aquela mulher chegou debilitada, chegou na situação que estava, mas estava com fé. Aí a Bíblia diz então que ela toca em Jesus e estava indo embora. Se Jesus não fala nada, ela ia embora e ninguém, naquela multidão, ia ouvir o testemunho daquela mulher que ela foi curada. Então essa é a importância de nós testemunharmos. E muitas das vezes, quando nós testemunhamos, ou quando nós não testemunhamos, nós corremos o serviço de receber uma bênção. Olha que a Bíblia diz que ela toca em Jesus, e Jesus olhando, a Bíblia diz que ela trêmula, e ela atemorizada, tremendo, cônscia do que lhe operaram, veio e prostrou e lhe declarou toda a verdade. Ou seja, ela testemunhou o que havia acontecido. Aí Jesus olha para eles e ele disse: filha. O que ele chamou ela de quê? Filha. Já não era mais uma criatura. Filha. Filha, a tua fé te salvou. Saiu dali salva. Vai-te em paz. Saiu dali em paz. E ser curada do seu mal. Ser curada do seu mal. Por que ele falou com ela ser curada do seu mal? Se o próprio texto antes a Bíblia fala que ela sentiu estar curada. Por que Jesus falou ser curada do seu mal? Porque tem muitas pessoas que não testemunham. Ela vai embora, não testemunha, não volta. Isso chama o quê? Ingratidão. Ela corre o risco de contrair novamente o mesmo problema por causa da ingratidão. Então é por isso que nós temos que testemunhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Temos que testemunhar. E a Bíblia diz então que a mulher saiu dali em paz, curada, salva, liberta daquele mal. Amém? Coloque-se pé no seu corpo. Feche os seus olhos, irmão.